Bruninho ainda se recupera de lesão e desfalca Brasil no início da terceira semana da Liga das Nações. Enquanto isso, o técnico Bernardinho convocou os 14 atletas que irão disputar o jogo contra a Holanda. O levantador Bruninho ainda não se recuperou no estiramento que sofreu no início da Liga das Nações de vôlei. Nesta segunda-feira, a seleção brasileira masculina informou que o jogador trabalha para reabilitar totalmente do problema muscular na panturrilha esquerda e será desfalque contra a Holanda na terça-feira. A previsão inicial da Confederação Brasileira de Voleibol era de que Bruninho estivesse em boas condições físicas para voltar à seleção nesta terceira semana da Liga das Nações, a ser disputada em Manila, nas Filipinas, a partir de terça-feira, amanhã. O Brasil enfrentará a seleção holandesa a partir das 6 horas da manhã de Brasília. O experiente levantador se machucou no início deste mês, antes de começar a segunda semana da disputa masculina da Liga das Nações no Japão. Ele sentiu dores durante um treino e acabou vetado das partidas seguintes, embora tenha seguido junto com a delegação brasileira na competição. Desta vez, a CBV não apontou previsão de retorno do jogador, mas como está inscrito para seguir com a seleção, Bruninho poderá voltar ao time ainda nesta semana. Caso se recupere totalmente do problema físico, para o jogo desta terça, o treinador relacionou os levantadores Matheus Brasília e Fernando Cachopa. Vamos aí conferir a lista dos jogadores disponíveis para o jogo contra a Holanda. Nós temos os levantadores Matheus Brasília e Fernando Cachopa, os opostos Alan e Darlan, ponteiros Adriano, Leal, Lucarelli, Lucas Bergman e Maurício Borges. Os centrais é Flávio, Isaac e Lucão. E aí nós temos os líberos Henrique Honorato e Thales. O líbero Thales falou um pouco sobre a importância do duelo contra a Holanda, próximo adversário do Brasil na Liga das Nações. Dentre os destaques, alertou sobre a qualidade dos jogadores, especialmente do oposto Nimir, e também para as variações do saque. Bom, já o técnico Bernardinho falou um pouco sobre como foi a preparação para a terceira semana da seleção masculina de vôlei. Tivemos uma semana de treinamentos, estudando o nosso time, melhorando nosso esquema, buscando crescer para essa última etapa das Filipinas. A gente quer ganhar e se classificar para a fase final da Polônia. Mas, mais do que isso, a gente tem que construir, crescer e tomar decisões. A gente tem 17 jogadores aqui e só 12 mais um reserva vão para os Jogos Olímpicos. Quero dar oportunidade para alguns jogadores estarem dentro da quadra e temos também que fixar a espinha dorsal do time, porque a gente vem rodando bastante. Todos que têm entrado, têm cumprido função e têm atuado bem. Isso aumenta a dúvida. Mas é uma dúvida boa, no aspecto de você ter atletas com condições de estar lá. 32º dia 18 de junho, terça-feira, nós vamos ter aí Brasil e Holanda às 6 horas pelo Sport TV 2, Canadá e Japão às 9h30, também transmitido pelo Sport TV 2, Bulgária e Turquia às 11h30, também pelo Sport TV 2, e Eslovênia e Argentina às 15h30, também aí, pelo Sport TV 2. 32º dia 18 de junho, terça-feira, nós vamos ter aí Brasil e Holanda às 6 horas pelo Sport TV 2, Canadá e Japão às 9h30, também transmitido pelo Sport TV 2, Bulgária e Turquia às 11h30, também pelo Sport TV 2, e Eslovênia e Argentina às 15h30, também aí pelo Sport TV 2.
32º dia 18 de junho, terça-feira, nós vamos ter aí Brasil e Holanda às 6 horas pelo Sport TV 2, Canadá e Japão às 9h30, também transmitido pelo Sport TV 2, Bulgária e Turquia às 11h30, também pelo Sport TV 2. Brasil e Holanda chegam para o duelo brigando pela vaga aos playoffs da Liga das Nações. A seleção brasileira tem 5 vitórias em 8 partidas na competição, estando na 6ª colocação da tabela geral. Por outro lado, os holandeses têm apenas 3 vitórias no torneio, na 13ª posição da primeira fase. Por fim, o histórico de vitórias do Brasil e Holanda é favorável aos brasileiros. Os dois times se enfrentaram 2 vezes na Liga das Nações de vôlei masculino. Em ambas, a seleção verde e amarela saiu vitoriosa. Além disso, os 2 triunfos foram pelo mesmo placar de 3-0. Olha, quem também comentou sobre o assunto foi o central Lucão. Precisamos da vitória para encaminharmos a classificação. É um time chato de enfrentar, se referindo à Holanda, saca e bloqueia bem. Tem um oposto que pode fazer a diferença no jogo e é um dos grandes caras do mundo hoje. Temos que entrar com tudo. Tivemos uma boa semana de preparação no Japão. Conseguimos trabalhar as partes física e técnica. Acho que o grupo está preparado para enfrentar essa grande pedreira, disse o experiente central Lucão. O oposto holandês citado por Lucão é Nimir Abdel Aziz, que já anotou 165 pontos, segunda maior marca atual da atual edição da Liga das Nações masculina. Nimir aparece ainda como o melhor sacador do torneio, com 18 aces registrados. Apesar dos números do oposto, o Brasil sabe que não pode concentrar as atenções em apenas um jogador adversário. Líbero titular da seleção verde e amarela, Thales também ressaltou seus pontos fortes da Holanda e destacou a importância de um resultado positivo na terça-feira. Partida muito importante que pode nos encaminhar para a fase final, né? Aí ele falou que do lado deles tem o oposto muito forte, já foi citado, e o técnico Bernardinho também projetou o duelo com a Holanda, ainda que queira a vitória, salienta que o foco do Brasil não está só sobre a Liga das Nações. Com a vaga garantida em Paris, é hora de observar jogadores e já definir o elenco que estará nas Olimpíadas. Olha, 3 atletas inscritos na Liga das Nações ficarão fora da partida contra a Holanda, mas poderão ser utilizados por Bernardinho nos compromissos seguintes. Bruninho, levantador, Arthur Bento, ponteiro e Judson, o central. A Liga das Nações tem 2 grupos com 8 equipes cada, 16 seleções foram classificadas do 1º ao 16º lugar no ranking mundial da 5B, após o término da última edição da VNL, em junho de 2023. Na primeira fase, cada equipe joga 12 vezes em 3 etapas diferentes, contra adversários igualmente fortes, 3 partidas contra equipes classificadas do 1º ao 4º lugar no ranking, 3 contra seleções classificadas do 5º ao 8º, 3 contra equipes classificadas do 9º ao 12º. E, finalmente, 3 contra seleções classificadas do 13º ao 16º. Cada jogo vale pontos para a tabela classificatória. Ao final das 3 rodadas, que acontecem em 3 semanas, entre maio e junho, as 7 melhores equipes e o país que cedia as finais, que este ano é a Polônia, avançam à última fase. As disputas de quartas de final, semifinais e finais serão no formato mata-mata entre 27 e 30 de junho. Alemanha, Brasil, Estados Unidos, Japão, Polônia, Canadá e França já garantiram vaga para Paris. São 7 cotas preenchidas das 12, ainda restam 5 que serão definidas pelo ranking mundial no dia 24 de junho. Após a primeira fase da Liga das Nações 2024, não há equipes africanas disputando a VNL, mas a África, ainda sem representação, terá prioridade na busca de um lugar nas Olimpíadas.